Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Então, irmão, nós estamos aí firme no trabalho, na luta, mais um dia de luta. Mais um dia de batalha aí contra o mal, irmão. A gente está lutando contra o mal ali. A pressão ali é muito grande, irmão. Muito grande mesmo. Mostra que eles praticamente obrigam a gente a aceitar o regime deles. Isso é porque, irmão, eles estão acostumados já a fazer isso, né? Porque desde que a gente entende, passou a entender as coisas, não se revelou outro regime. É somente esse regime que opera. E aí eles estão acostumados aí a ver só ele. Inclusive eles fazem o que eles querem, sabendo que não existe outro regime concorrente, né? Mas agora surgiu a lei de Deus, irmão, um regime concorrente. E que eles vão ter que se acostumar. Porque isso aí só é o começo. A gente vai interferir em todas as áreas das pessoas para garantir direito a eles. Porque esse regime aí, ele trabalha somente para escravizar as pessoas. E aí explora a ignorância do povo, irmão, né? Porque o povo não tem conhecimento, irmão. Aí eles se aproveitam disso para implantar, para implantar na cabeça do povo as ideias sujas deles. Para resistir o conhecimento, para resistir o regime do entendimento e da sabedoria que vem da lei de Deus. Então, eles colocam as pessoas contra a gente por ignorância, por vantagem, por pressão. Né? Aí as pessoas ficam contra, dando a entender que esse trabalho faz mal a ele. Né? Porque na medida que as pessoas, por exemplo, entram no grupo que ele é pressionado, ele dá um entendimento que esse grupo não faz bem a ele. Só que essa pressão ela não vem de nós, não vem da estrutura que vai dar direito e proteger ele. Mas aí eles convencem ele que é. E aí, obrigado, eles mudam de lado, fica contra. Irmão, eles estão cometendo dois grandes erros. Né? Dois grandes erros. O primeiro grande erro é resistir. Usar as pessoas para resistir esse projeto. É um erro que tem acontecido com frequência, repetidas vezes, mas isso aí é porque eles têm excesso de poder, justamente porque há muitos tempos que eles têm domínio universal, controle universal sobre as pessoas, soberano, e eles não estão acostumados a concorrer com outro regime. Não estão acostumados. Para eles isso aí não existe. E um outro grande erro é obrigar quem já está obedecendo à lei de Deus, bom dia, a obedecer esse regime tradicional e perverso. E é o grande erro, talvez o maior de todos. Por quê? Porque eles estão estabelecendo uma pressão de obrigar as pessoas a ser um marginal, irmão, a ser um faccionado. Porque se você olha para o lado do regime deles, você só vê gente ruim, irmão. Gente com maldade no coração. Gente no esquema de bruxaria e feitiçaria.
Gente que cresce promovendo o fracasso de outros. Então você não vê coisas boas do outro lado, irmão. Pessoas do bem. E aí, eles dizem combater o mal, que na verdade, esse mal que eles combatem é um mal falso, criado, né, ideologia apenas, para iludir o povo. Por quê? Porque eles estão do lado do mal. Verdadeiramente, eles estão do lado do mal. Né? E agora se constata isso. E uma outra coisa também que pesa contra eles é que em nossa formação mental, que eu creio, se você que vai nos ouvir adotar também essa regra, você vai ampliar o seu entendimento, o seu conhecimento, nós eliminamos o sigilo. O sigilo é que separa as autoridades das facções, do regime das facções. Eles criam uma ideologia na mente do povo através da propaganda na televisão, dizendo que as facções não tem nada a ver com o regime dos políticos. Quando na verdade é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo regime. De maneira que o crime e a maldade crescem em função da aplicação da sua própria lei. Isso mesmo. Quanto mais ele aperta o cerco usando a lei, mais forte o crime fica e poderoso. Porque o regime das facções é a própria lei. Antes era possível ocultar isso. De que maneira? Através do que as pessoas falavam. Né? Eles orientavam as pessoas a falar que as autoridades é do bem, através da própria obra que eles fazem, né? Uma obra aqui, outra ali. E mostrar um personagem que faz o bem separado daquele que faz o mal. E eliminando o sigilo, ambos são parceiros. Ou seja, o bem está associado ao mal, quando elimina o sigilo. E aí, a nossa formação mental é essa. O bem associado ao mal. É nessa sociedade que opera. E as facções associadas a os políticos, às autoridades. São parceiros, porque eliminou o sigilo. Então essa é a nossa formação mental que nós temos. E aí ontem mesmo, conversando com o cliente, ele se sentiu incomodado quando eu lancei essa ideia. Incomodou ele. Ele ficou incomodado. Dizendo que ele estava defendendo o interesse do regime das facções. E ele ficou com raiva. Até pensei que ele ia me bater ali. Por quê? Porque ele é ignorante, irmão. Já implantaram na mente dele uma formação mental que o regime que as pessoas obedecem não tem nada a ver. As pessoas de bem não tem nada a ver com o regime dos faccionados. Mas na verdade a lei é a mesma, irmão. Não existe outra lei. Não existe, é a mesma. Então essa separação é uma formação mental feita apenas para iludir as pessoas. Apenas para mostrar o bem separado do mal. Quando na verdade, secretamente, o bem está associado ao mal. Então, com a eliminação desse sigilo, os ignorantes se escandalizam, irmão. É o caso daquele cliente lá, ele se escandalizou quando eu falei para ele porque ele falou para mim que eu estava dando um trabalho. Mas que trabalho que eu estou dando? Com que eu entendi isso, né? É que eu estava dando trabalho para eles me alinhar nas regras sujas deles. Que eles estavam lutando para isso. Eles estavam trabalhando para isso. E aí, ele luta de um lado, pressiona do outro. Né?
impede de um lado, impede do outro, e nunca dá certo. Porque eu nunca vou aceitar esse regime deles, irmão. Proporciona uma melhoria para um ali, e aí tentando convencer para eu aceitar as ideias, o regime sujo deles. E aí eu digo, eu estou dando trabalho? Então você está trabalhando com esse pessoal aí para manipular minhas ideias. E essas ideias, esses manipuladores são da facção. Ele disse, mas eu não sou faccionado, não. Ele ficou com raiva por isso, por ignorância. O que é facção, irmão? Tudo que está associado ao mal, irmão. Tudo. A facção é o crime organizado. E o que é o crime organizado? É a parceria pública e privada, irmão. É um crime organizado. Ele se apresenta como bom, como do bem, para poder associar as pessoas ao mal. E o crime organizado é isso aí. O crime organizado é isso aí. Por isso que dá o nome de crime organizado. Irmão, o crime organizado não tem como ele se estabelecer sem um suporte do setor público. Não tem como. Ele tem que ter. Porque se ele não tiver, ele deixa de ser crime organizado. Então, ele, por não conhecer, por não ter uma ampla visão, digamos assim, um amplo entendimento, como a gente já tem, eliminando o sigilo, eles têm a ideologia dada pela propaganda da televisão, que o crime organizado são aqueles faccionados que matam e roubam, usando faca e revólver. Não aqueles que roubam desviando o dinheiro do povo. Então eles separam. Para quê? Para salvar o grupinho do elite. Aquele grupinho elite ali que está tendo todos os direitos. Por quê? Porque eles são o chefe. Eles gerenciam aqueles que matam e roubam usando arma e faca. Eles gerenciam. De maneira que para eles é importante o perverso para poder defender os seus interesses e fazer o seu serviço sujo. E aí ele está se referindo a isso. Porque eles estão lutando há anos e anos para alinhar eu às regras da perversidade. E não consegue porque eu tenho a minha própria lei. Mas por que ele se sente ousado para fazer isso? Porque eles veem que as igrejas, os crentes que existem, todos eles com facilidade eles fazem isso. E aí, mais um que não está fazendo isso, que sou eu. E que é questão de honra para eles fazer com que eu faça isso. Por isso a pressão terrível sobre a minha pessoa. Então, e aí eles cometem insistentemente 2 erros graves. Um deles é querer obrigar as pessoas a aceitar o caminho do mal, como se não existisse o caminho do bem. E um outro erro mais grave ainda é obrigar todos, que não é só eu, a aceitar o seu regime, convencendo ele de ser o regime do lado do bem, que não é verdade, não é do lado do bem. Aquele bem ali é falso, é apenas para iludir as pessoas. E aí, as pessoas é obrigado a aceitar, porque eles obrigam. E por que eles obrigam? Porque não é do bem, irmão. Se fosse do bem, eles não obrigavam. Que nesse regime nosso, nós não obriga ninguém. Por que a gente coloca as pessoas saem? Porque as pessoas não são obrigadas a aceitar. Agora, o regime deles, ele se acha no direito de obrigar as pessoas a aceitar. Aí,
Aí, veja a arrogância deles, irmão, né? Veja o autoritarismo deles, hein? Quer dizer que eu não obrigo ninguém a aceitar, mas eles obrigam eu a aceitar o regime sujo deles. Obriga, né? E por quê que eles obrigam? Para obrigar, digamos assim, para estabelecer a regra na minha vida das pessoas, de obrigar as pessoas a aceitar o meu regime. Aí se eu fizer isso, eu já estou seguindo o próprio regime deles. Você está entendendo? Como eles aliciam as pessoas a sua ideologia suja. Dessa maneira que acontece isso. Dessa maneira eles implantam determinada conduta na vida das pessoas, forçando ele, obrigando, manipulando ele, porque isso aí é um trabalho manipulativo, para depois dele aprender essa ideia, ele fazer o mesmo com outros que eles querem, ou que eu quero que obedeça a minha regra, a minha lei. E aí já entra o que? O regime autoritário, o regime opressor, o regime que obriga. E não é pela força e a violência, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela força e violência. Então não se estabelece o regime de Deus na vida das pessoas, obrigando as pessoas a aceitar. Porque se trata de um regime livre, irmão. E quando se obriga, já não é regime livre. É um regime autoritário, opressor. Então nós temos que manter a conduta do regime, que é não obrigar. Não obrigar. Usar não é pela força e nem pela violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a característica original do nosso regime. Nós não vamos seguir. Mas você não está conseguindo estabelecer membro por isso, porque você não está obrigando as pessoas. Nós não estamos aqui para obrigar as pessoas a aceitar, e sim para convencer racionalmente. Então, se a pessoa se acha no direito de não aceitar, pois ele vai continuar com esse direito, que nós não vamos tirar esse direito dele, não, irmão. Não. Porque o direito que se estabelece, irmão, por meio dessas regras que nós estamos impondo, são direitos legítimos, bom, legal, e que não pode ser pela força e a violência, mesmo que todos rejeitem. Não pode ser pela força e pela violência, e sim pelo entendimento racional. A pessoa tem que aceitar de forma racional, convencido, né? Não pode ser pela força. A gente não pode obrigar. Tem que usar. Porque é um tipo de regra, irmão, para o bem da humanidade. E que para as pessoas inteligentes também. Não é para as pessoas brutas, não. Ignorantes, não. Porque se você estabelece regra na base da brutalidade, da ignorância para as pessoas, obrigando ele, é assim que ele vai aprender a fazer com outros também. Isso aí é por meio da força e da violência. Não do conhecimento e entendimento racional. Então a gente não pode perder a característica da origem, que é a liberdade, que é o direito de escolha. Porque o que eles estão fazendo comigo, eles estão me tirando o direito de escolha, na base da força e da violência.
Esse é o regime que sempre se estabeleceu, irmão. E ele cai do cavalo, esse regime é derrotado justamente aí. Porque já existe uma outra opção às pessoas e que todos têm o direito de escolher essa outra opção. Mas para ele não. Para você ver, irmão, como a lei opressora deles é terrível e maligna, que ela tira até o direito da pessoa escolher o regime que ele quer. Ele tira o direito. De que maneira? Através da própria lei. Para você ver como é a lei opressora, irmão, terrível e maligna. Já nós não tiramos esse direito. Mesmo sendo a lei melhor, livre, boa, para garantir só o bem na vida das pessoas, nós não nos achamos no direito de tirar o direito das pessoas de escolher o outro lado. A gente sempre vai dar essa liberdade. Agora eles não. Eles não tiram, eles não dão esse direito, por quê? Porque eles são uma especialista em tirar direito das pessoas. De todos os meios, de todos os jeitos. E é necessário eles fazerem isso para poder resgatar para eles tal direito. Porque veja bem, no momento que um conselheiro, pela orientação e o conselho, tira uma pessoa do direito de acesso a essas nossas maravilhas, aquela pessoa que conseguiu isso ganha o direito de acesso a ela. E aí, como se trata de coisas boas, aquelas bênçãos que seria para aquela pessoa, mas como ele recebeu conselho e orientação e até ordem obrigatória de não aceitar, aquele direito vai para aquele que deu a ordem. Mas ele não quer, claro, porque ele tem um objetivo, porque ele serve um Deus opressor, irmão. Um Deus que obriga. Então, do mesmo jeito que ele obrigou aquela pessoa a não aceitar essas boas novas, da mesma maneira, o diabo ou aquele superior dele vai fazer o mesmo com ele. Vai impedir que ele aceite. Vai impedir. Porque essa autoridade que ele conseguiu de impedir as pessoas está a serviço de feiticeiro, irmão. Está a serviço da bruxaria. Então, não tem como ele mudar de posição, ou seja, ficar a serviço do Deus vivo, do Deus livre, por impedir que uma pessoa tivesse acesso a esse Deus. E aí o que ele vai conseguir dele é só resgatar o direito dele de maneira errada. Mas nem tem como ele conquistar esse direito de maneira correta, aceitando, por impedir que outro aceite. Porque se trata de uma rede, irmão, né? Quem obriga também fica obrigado. Quem sujeita também fica sujeito. Então é assim que funciona a regra. Por que nós não obrigamos? Para nós não ficar obrigado. É a lei que se exercita. Aquela lei que você exercita, aquela regra, é aquela mesma que vai dar força a outro exercitar contra você. Então, aqueles que nos obrigam, ele vai perdendo força porque a gente não vai obrigar ele. Então, a nossa lei vai tirando o poder e a autoridade dele dessa maneira. E aí, cada dia nós ficamos mais livres e cada dia eles ficam mais presos. Muitas pessoas não entendem, irmão, por que nós temos a liberdade de falar e de se expressar.
uma coisa que não acontece com todo mundo. Aliás, são raras pessoas que conseguem ter essa liberdade por muito tempo. Porque nesse regime que opera, irmão, o poder para tirar a liberdade das pessoas, sobretudo de se expressar, é tirado dessa maneira. Às vezes ele tem a liberdade para falar, mas ele tira a liberdade das pessoas de outra maneira. Quem sabe obrigando, né? E aí dessa maneira que ele perde a autoridade de continuar se expressando. Por quê? Porque quem obriga também fica obrigado. Quem liberta também fica livre. Essa regra natural que você deve adotar caso você quer ficar livre. Você liberta. Por que a gente não condena ninguém com a palavra que nós lançamos? Para que não sejamos condenados. Nós ganhamos liberdade justamente aí. E aqueles que querem nos condenar e nos penalizar, eles podem até penalizar em parte, mas não como eles querem. Por quê? Porque nossa lei não é para penalizar as pessoas, e sim para salvar. Então, entre a conduta de condenar e ser condenado, a pessoa, no meu caso, que eu sou sábio, eu vou preferir a conduta de não condenar para não ser condenado. Não obrigar para não ficar obrigado. Então essa regra natural que nós usamos para que nós continuamos livres, sobretudo na área de se expressar. Aí eles lutam para tentar reter nossa expressão. Eles lutam, todo o trabalho dele mais é para isso. Mas eles não conseguem, porque essa autoridade ela é gerada através do exercício de liberdade, de não obrigar para não ficar obrigado. Então, irmão, se você é um daqueles que quer adquirir sua liberdade, não obrigue ninguém. Não obrigue ninguém a nada. Dê essa liberdade a ele. E assim você continua livre. É muito importante essa regra, irmão. E não abra mão dela. Não obrigue para você não ficar obrigado. Não sujeite para você não ficar sujeito. E dessa maneira você continua livre. Através da liberdade de expressão. Então, esse é o segredo para você alcançar a liberdade de continuar livre. É uma autoridade que vem de Deus, irmãos, isso aí. E que os homens não têm poder de reter essa autoridade. Ele só consegue se ele conseguir fazer com que você obrigue para você também ficar obrigado. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia, em nome de Jesus. Bom dia a todos!